Fala igreja, sejam todos bem-vindos de volta ao Na Fé Podcast. Eu sou William Capuani, falo do Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele que além de ser pastor, também é marido, né? Muito importante falar, e empreendedor. Então eu quero apresentar para vocês Matheus, seja muito bem-vindo ao Na Fé Podcast. Muito obrigado, William. Para mim é um prazer estar aqui. Olá a todos os espectadores e esperamos ter um bate-papo aí sobre fé, sobre Cristo, principalmente. O nosso foco é falar de Jesus, mas contar também um pouco da nossa caminhada de fé, da nossa história. E muito bem-vindo aí a todos que vão estar acompanhando, assistindo. Obrigado pela oportunidade, William. Parabéns pelo trabalho e que Deus abençoe a sua vida. Show de bola! Então é isso aí, pessoal. Além do Matheus estar compartilhando então um pouquinho da sua caminhada na fé com Cristo, seu testemunho, também ele vai estar falando um pouquinho sobre o tema motivação em Cristo. Então, para você que está assistindo e de repente tem a sua motivação em outras coisas e a sua vida não está como você gostaria que estivesse, vai ser um tema muito bacana que com certeza vai agregar valor na tua vida. Mas antes de a gente entrar de fato no bate-papo, eu quero agradecer os nossos apoiadores, empresas que estão passando na telinha aqui atrás, e entre elas eu quero destacar duas. A primeira é Meu Carro Multimarcas, uma loja de carros seminovos, carros com qualidade, procedência e um ótimo pós-venda. Então, para você que está pensando em trocar de carro, não deixe de passar na loja do Fritz, da Fernanda, e conferir o estoque deles. Vou deixar o QR Code do Instagram, você pode conferir o estoque atualizado do Meu Carro Multimarcas. Outro parceiro nosso é Hábito Saudável, um restaurante de comida saudável. O lema deles já fala tudo entre o saudável e saboroso, fique com os dois. Então, para você que não tem tempo, de repente, de fazer o seu almoço, a sua janta, pode pedir vianda na sua casa. Eles trabalham com cardápios personalizados, conforme a sua dieta. Também vou estar deixando aqui o QR Code deles. Entre em contato e, com certeza, será muito bem atendido. Então, sem mais delongas, Matheus, vamos passar agora para a nossa resenha cristã. Matheus, para o pessoal te conhecer um pouco, para mim também te conhecer, tu já veio de um lar cristão, já nasceu num lar cristão, ou tu se converteu no caminho? Como é que foi isso? Então, William, até dá para se dizer que as duas coisas, né? Porque tem aquela frase que diz, que filho de crente não é neto de Deus, né? Então a gente precisa assim ao longo do caminho ter esse encontro com Jesus, né? Independente, mesmo que a gente venha às vezes, de um lar cristão, mas eu tive essa dualidade, né? Eu tive esses dois pontos dentro de casa, né? Minha mãe vem de uma família cristã. Minha avó, a minha única avó que é viva ainda, né? Ela tem 77 anos de fé, se eu não me engano, né? Ela está com seus 85 e se batizou, né? Muito nova, muito criança, e tem uma caminhada muito linda de fé e, consequentemente, né? A família, por parte da minha mãe, cresceu todo na igreja, e assim eu tive essa referência, né? Começando na minha infância, já na igreja, né? Frequentando a igreja, né? Vivendo esse mundo cristão, escolinha dominical, cantando coral infantil, mas ao mesmo tempo, né, o meu pai vem de uma família católica, né? E o meu pai não era cristão, e eu tinha esse contraponto dentro de casa, né? Então eu tive uma referência e uma semente foi muito bem plantada através da minha mãe, da minha avó, familiares, enfim, meu irmão, tios, né, que eu via desde pequeno, né, servindo ao Senhor, estando na igreja, mas ao mesmo tempo, né, no que diz respeito à paternidade, né, e a uma referência paterna, né, meu pai não era cristão, né, e vivia totalmente o oposto, né, teve problemas com alcoolismo, enfim, né, uma história bem
bem complicado nesse sentido. Sim, bacana. É como tu comentou, por mais que a pessoa nasce dentro de um lar que já conhece a Jesus, né, e de alguma forma ou outra tenta educar os seus filhos dentro dos valores e princípios que Cristo nos deixou, chega uma hora que a própria pessoa, o próprio filho, tem que tomar, né, essa atitude, essa escolha por escolha própria, né? Porque muitas vezes a gente conhece o Deus do nosso pai ou da nossa mãe, ou eu conheço o Deus da minha avó, mas e as minhas experiências, né? Onde ficam? Então, tu lembra assim qual foi o episódio? Eu sempre gosto de tocar nessa parte. A palavra de Deus fala em Jó 42:5 que Jó, ele antes de tudo que aconteceu na vida dele, né, ele conhecia Deus somente de ouvir falar, né? E depois que ele passou por todos os desafios, os desertos, ele começou a andar com Cristo, andar com Deus, né? E tu lembra qual foi se teve um episódio que ficou mais marcado, que tu teve um encontro com Jesus, ou foram vários episódios que contribuíram? Olha, William, é uma sequência, né, de fatores, né? Eu tive experiências com Jesus, né, com o Espírito Santo, sim, na minha infância já, né, como eu disse. Lembro de eu estar em cultos, né, porque a minha mãe me levava, né, na igreja sempre, então enquanto a gente é pequeno ali, os pais têm, né, esse domínio um pouco maior. Então ela sempre me levava na igreja, né, eu ia com ela nos cultos aos domingos, participava, né, de todas as atividades, enfim, que era direcionada ali às crianças, né, atividades infantis, retiros, passeios. Então isso eu já tinha desenvolvido, né, dentro do meu coração, e eu tinha esse entendimento: não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Só que, como você mesmo disse, né, é muito mais que ser evangélico, né? O Senhor nos chama para um lugar de relacionamento, onde nós, muito mais que evangélicos, nós somos filhos, né? Nos tornamos filhos de Deus. E então essas experiências, né, com o Espírito Santo, com Jesus, eu já havia tido, cultos, ser tocado pela presença de Deus, enfim. Só que ao decorrer da minha caminhada, conforme foi chegando a adolescência, né, todas as questões ali que a gente passa a enfrentar, né, enquanto jovem, eu tive essa minha questão, né, do meu pai, em 96 ali, ele para de trabalhar e consequentemente, né, ele já bebia, e aí ele mergulha ainda mais profundo na questão do alcoolismo. Em 2011 ele acaba começando a passar por situações de enfermidade, né, por decorrência da bebida, e a minha mãe precisa focar um pouco mais, concentrar, né, a atenção dela mais para o cuidado dele, e eu, de certa forma, acabo ficando mais livre, mais solto, né, e a rua acaba sendo ali, né, o meu lugar, né, o meu lugar de influência. E nesse período ali de 12 a 13 anos de idade, eu começo a me afastar da igreja, né? Eu não era batizado ainda, né? Então eu venho de um lar assembleiano, né? Então, né, até tinha esse entendimento, né, de uma idade X ali, para que a criança pudesse ser, a partir daquela idade, sim, né, poder ser batizada. Então eu não era batizado por conta disso, né, esperando uma idade, e quando chegou essa idade eu já estava vivendo um outro lado, digamos assim, da vida, né, e ali foi só, digamos assim, ladeira abaixo, né, amizades, enfim, comecei a conhecer também, né, a questão da bebida, festas, né, logo mais fui para droga, né, tive experiências com tudo que o mundo pode oferecer, né, com tudo aquilo que o mundo diz que é prazeroso, que vai bem de encontro ao tema que nós vamos falar, né, mais para frente. Então, e fui vivendo essa vida, né, depois fui entender que talvez muito disso era
por conta talvez de uma falta, né, de uma referência até mesmo paterna. Às vezes nós temos dentro de nós até mesmo, né, um descontentamento com certas coisas e expressamos, né, em atitudes, né, e foi o que eu fiz ali, né. Foram tempos bem difíceis, né, que nós enfrentamos com essa enfermidade do meu pai, e eu acabei ali indo para o mundo, né, indo para esse lugar, né, onde nós nos encontramos muitas vezes distantes de Deus. E então ali eu vivi até os meus 25 anos, né, nessa vida, né, nesse frenesi, festa, bebida, droga, enfim, como eu disse, tudo aquilo que o mundo podia oferecer e dizia que ia trazer um contentamento, um preenchimento. Mas eu sempre digo, por mais que eu estava nesse lugar, né, como eu nasci, essa semente foi plantada no meu coração, eu estava no mundo ali, mas às vezes tocava um louvor ou algo assim que sinalizava e falava de Deus, né, o Espírito Santo falava comigo, né, e eu sabia, não, uma hora ou outra eu vou ter que sair, né, vou ter que abandonar essa vida, vou ter que sair desse lugar, né, às vezes, né, quando passava as semanas, o final de semana, que para mim era mais intenso, sim, né, na segunda-feira eu refletia, né, sobre tudo que eu tinha feito, sobre a vida que eu estava levando, né, e eu pensava que eu precisava sair daquilo, mas quando a gente está afastado, muitas vezes a gente não tem essa força, né. É a força que o Espírito Santo nos dá, né, porque na verdade ninguém convence a outra pessoa, né, de voltar para os caminhos, mas o Espírito Santo ele nos convence e nos dá esse suporte, né? Exatamente, é o Espírito Santo, né? Por muito tempo, né, o meu irmão, a minha mãe tentaram me convencer, né, disso. Meu irmão, né, às vezes o máximo que ele conseguia, quando a gente se cruzava por dentro de casa, eu sou natural de Palmeira das Missões, né, e com 18 anos de idade eu vim morar aqui em Lajeado, né, por conta que lá é uma cidade mais do interior, né, a questão de empregos, enfim, tudo mais, não é algo tão desenvolvido quanto aqui em Lajeado, né, e o meu irmão, alguns familiares já moravam aqui, eu vim, e a minha mãe até fez esse empenho que eu viesse para cá, até num sentido de eu me afastar de algumas amizades, né, alguns meios que eu estava vivendo lá, mas no final das contas eu vim para cá, a cidade ainda maior, com mais opções, eu acabei conhecendo mais coisas, né, até na questão, né, desse mundo de festas, drogas, enfim, tudo mais, que talvez lá não tinha tantas opções, né, e ainda passei por um período ainda mais conturbado, né, aqui. Mas vim para cá, né, nessa intenção, né, buscando trabalho, e graças a Deus sempre foi uma pessoa, né, que trabalhei, que cumpri com as minhas responsabilidades, né, mas final de semana acabava levando, né, essa vida mais, digamos assim, como a palavra fala, uma vida dissoluta, né, onde a gente não tem temor nenhum pela palavra do Senhor, né, não tem essa comunhão com o Espírito Santo, que é aquele que nos fortalece. Só que tudo isso, William, indo de encontro à pergunta que você me fez, né, foi me levando a um vazio, né, foi me levando a essa falta, né, de pertencimento a algo maior, essa falta de propósito, e mais ou menos dos 24 aos 25, né, Deus começou a trabalhar na minha vida, e então, como você disse, né, não é por força, não é por violência, não é pelo convencimento das pessoas, né, muitas pessoas, meus familiares, com certeza minha mãe orava muito por mim, né, tem um testemunho até muito, muito lindo que ela sempre conta, né, que por muitas noites, né, ela não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo, como eu ia chegar em casa, né, mas muitas noites ela dobrava o joelho, né, na beirada da cama dela e dizia assim: Senhor, enquanto meu filho não chegar em casa, eu não saio daqui. E era ela falar essa frase, fazer essa oração, ela escutava o barulho do meu carro chegando, e aí eu chegava, né, muitas vezes, né, entorpecido, sem saber de onde tinha vindo, como estava, e era praticamente aos olhos humanos uma causa impossível, né,
uma causa assim que era somente para o Senhor fazer ali uma transformação, né? Até mesmo para minha família existia, né, esse temor, esse medo, digamos assim, né? Que seria algo muito difícil para o Senhor mudar essa circunstância, mas como nós falamos, quando o Senhor quer, né, Ele faz, Ele transforma, e então Ele foi colocando, né, esse desejo no meu coração, né, esse anseio pela Sua presença, e eu comecei a me afastar de algumas coisas, né, comecei por circunstâncias da vida, né, primeiramente abandonei aquela vida, né, que eu tinha, primeiramente com as drogas, ainda continuei um pouco na questão de festas, bebidas, né, enfim, e eu digo assim que o ápice de tudo isso foi, né, que por conta até mesmo dessa vida que eu levava, né, eu descobri que eu ia ser pai também, né, quando eu, né, estava nessa vida, né, de um relacionamento que eu tive no mundo ali, né. Então eu descobri que eu ia ser pai, e isso foi também um divisor de águas, né, para mim. Eu pensei, ou agora eu realmente mudo de vida, né, e talvez posso ter uma vida com o Senhor para que eu possa ser uma referência e apontar um caminho para o meu filho, talvez coisa que eu não tive, ou realmente daqui para pior, né? E eu já estava, né, no fundo do poço, né? Já estava, né, passando por dificuldades financeiras, né? Com certeza essa vida que a gente leva às vezes, né, também não é algo que contribui para a nossa saúde, né? Então todas as áreas da minha vida já estavam afetadas, né? Tanto financeiramente, saúde, sentimental, espiritual, enfim, todas as áreas. Eu me encontrava no fundo do poço, e ali foi, né, onde o Senhor, por meio dessa circunstância, até mesmo, né, de algo que hoje a gente entende pela palavra, né, que o propósito do Senhor é que nós venhamos instituir uma família e assim, né, ter os nossos filhos, que são herança do Senhor, mas ali por meio, né, do nascimento do meu filho foi que também me impulsionou a eu tomar uma decisão e buscar o Senhor para que Ele pudesse mudar a minha vida, né, porque eu me encontrava sem esperança nenhuma. Bacana. Matheus, tu comentou então que tu já vinha sentindo esse vazio. Foi algo assim que foi, de novo, uma somatória que te fez voltar, porque tu viveu praticamente 13 anos na palavra de Deus, né? Por mais que sendo induzido ali pela família, né? Os primeiros passos, e praticamente 12 anos fora dos caminhos do Senhor. Teve uma frustração muito grande, uma perda, algo que te motivou assim mais, ou foi de fato esse vazio que tu não conseguiu preencher no mundo que te fez voltar para Cristo? Porque é bacana comentar isso, porque de repente tem pessoas que estão vivendo assim, né? Então saíram dos caminhos de Deus por algum motivo ou outro, né? Talvez uma insatisfação ou uma enfermidade na família, uma luta que naquele momento a pessoa não tinha capacidade de entender a vontade de Deus e acabou saindo dos caminhos, e hoje tem sentido um vazio, talvez uma insatisfação com a sua vida, só que ainda não deu o passo de voltar. Tu lembra se foi algo que te marcou mais? Tu comentou do teu filho, ou foi de fato esse vazio do mundo? Não, na verdade, né, quando eu me afastei da presença de Deus, né, foi muito mais, não foi por conta de alguma perda ou de algo, né, foi na adolescência, no início, né, da minha adolescência, na imaturidade, e então eu acabei, né, me deslumbrando, né, com aquele novo mundo que eu estava conhecendo, enfim, de amizades, de oportunidades, que é o que muitas vezes acontece, né, com os nossos jovens até mesmo, e o trabalho sempre fala muito isso, né. Hoje eu entendo o propósito de tudo isso, às vezes, né, logo que eu voltei para os caminhos do Senhor, né, talvez eu me culpava muito por isso, mas eu entendo que muito do ministério e do encargo que Deus colocou sobre a minha vida hoje tem a ver,
com esse período que eu passei, com essas experiências que eu tive, isso acabou formando, né, e desenvolvendo a pessoa que eu sou hoje. Mas eu saí, né, me afastei e pelo contrário, né, eu voltei para os caminhos do Senhor porque eu tinha perdido tudo. Porque eu tinha perdido tudo no mundo, né? Que nem tu disse, diferente. Às vezes algumas pessoas vão para o Senhor achando, né, que o Senhor vai realizar ali todos os desejos, todas as vontades, né? E às vezes acabam vendo que não é bem assim, né? Que caminhar com o Senhor é crer que os planos dele são maiores que os nossos, né? E eu, muito pelo contrário, na verdade, eu vi que no mundo eu perdi todas as coisas, né? Essa vida longe da presença de Deus, né, me levou a tudo aquilo que realmente faz sentido e tem valor para a vida de um ser humano, né, ser levado ao chão, cair por terra e realmente, né, como a palavra diz, né, que o inimigo, né, ele vem para roubar, enfim, matar, destruir, né, vem para nos escravizar, né, diferente do Senhor, que é um Pai que nos chama para uma vida de liberdade. E então eu, né, estava escravo, refém das minhas escolhas, né, e com uma vida totalmente destruída, né, e no Senhor eu vi uma oportunidade, né, para mim recomeçar. Sabia que não ia ser fácil, né, mas poder agora então, tendo essa segunda chance, essa segunda oportunidade, começar a viver de fato, né, o propósito que Ele tinha para a minha vida. Bacana. Mateus, hoje então, nos caminhos do Senhor já, quanto tempo já fazem que tu retornou? Tu voltou com uns 25? Isso, 25, né? Hoje vai fazer 9 anos, né? Agora 2024 faz 9 anos, né? Ainda eu estava, essa semana, eu estava mexendo lá em algumas pastas, algumas coisas, eu achei meu certificado de batismo, né? Que foi, se eu não me engano, dia 19 de abril de 2015. Então já faz aí um pouco mais de 9 anos, né, que eu realmente fiz a melhor escolha da minha vida, né, que foi mergulhar na presença de Deus, nos caminhos do Senhor e poder estar servindo Ele até hoje. E tu se batizou em qual igreja? Assim, tu voltou para a mesma igreja que tu já ia lá na tua cidade natal? Tu acabou conhecendo outra? Como é que foi? Não, na verdade eu não comecei em outro ministério, né? Comecei, digamos assim, nas minhas raízes, né? Que era a Assembleia de Deus. E, enfim, tinha minha mãe que já congregava, meu irmão, a minha cunhada, enfim, né? A minha família que pertencia, que residia aqui em Lajeado. Então, né, eles já frequentavam ali, então automaticamente foi, digamos assim, que algo bem mais tranquilo, né? Eu já comecei indo direto ali, né, nos cultos, buscando essa referência, até mesmo meu irmão, ele é mais velho, né? E então comecei frequentando a igreja aqui em Lajeado, Assembleia de Deus, né? E logo já tomei a decisão pelo batismo e me batizei aqui mesmo, né, na Assembleia de Deus de Lajeado. Bacana. E hoje tu está como pastor, né? Já fazem quanto tempo já que tu está pastoreando a igreja? Faz mais ou menos, William, uns 2 anos, né? Na verdade, a gente já exercia e desenvolvia, né? Digamos, essa função, claro, dadas as proporções, né? Ali na Assembleia, né? Eu trabalhei muito tempo com jovens, né? Cuidando. Ali a gente fala, né? Líder de jovens, né? Então, liderei, né, um grupo de jovens por alguns anos ali e também, né, dava suporte, apoio na congregação que eu pertencia, né, porque a Assembleia ela tem esse modelo, né, ela tem a igreja matriz nas cidades, né, e tem as congregações nos bairros. Então aqui em Lajeado eu creio que deve ter mais de umas 6, 7 congregações, né, espalhado por alguns bairros. E eu servi por algum tempo, né, liderando os jovens ali na matriz, né, no centro, e alguns anos também ajudando no bairro Santo André, né. Então ali eu tive essa formação, digamos assim, também ali ajudava, né, os irmãos, né, na questão de louvor, escala de ministração de louvor, pregação, enfim, fui desenvolvendo o ministério, né, fui sendo forjado ali.
mas já desde pequeno, né, eu tinha palavras sobre a minha vida, né, que, enfim, né, naquele tempo eu não entendi, depois eu fui, né, agora, enfim, estando nos caminhos do Senhor, eu fui compreendendo e tudo foi se ligando e fazendo sentido, né, e aí congreguei, né, na Assembleia de Deus por 7 anos, né, que foi então ali, né, o berço, né, é onde estão as minhas raízes, mas comecei aí sim me abrir para outras visões, né, para outros ministérios e receber mais do Senhor. Bacana. Hoje a igreja, tu faz parte, está à frente já há 2 anos, é Ide Vale, né? Isso. Eu até posso deixar aqui o QR Code do Instagram, o pessoal conhecer também. Se você ainda não tem igreja, conhecer o trabalho de forma presencial ou online também, né? Pode acompanhar lá. O que te motivou, assim, teve algo que te motivou a abrir um ministério? Foi um chamado que tu entende da parte de Deus? Tu gostaria de compartilhar com a gente? Na verdade, né, o nosso desejo, né, a nossa vontade, falo nosso, né, porque eu entendo que esse chamado, né, não é um encargo só meu, mas sim meu e da minha esposa, né, então a nossa vontade nunca foi abrir uma igreja, né, até porque a gente sempre diz, né, que igreja ela não se abre, né, uma igreja ela nasce, né, o que a gente abre é açougue, padaria, enfim, uma empresa. E a igreja é muito diferente, né? É um propósito que primeiramente, né, nasce no coração de Deus. E eu, ao longo da minha caminhada de fé, mesmo na Assembleia, né, já havia recebido muitas palavras daquilo que Deus faria na minha vida, né, de como Deus me levantaria, que Deus tinha grandes coisas, né, que talvez, enfim, nós viveríamos, né, coisas maiores ainda do que aquilo que nós estávamos vivendo, né, no presente momento, e que Deus tinha um projeto. E, enfim, né, talvez na época ali, né, às vezes a nossa fé não consegue dimensionar e até mesmo alcançar, né, aquilo que Deus quer fazer. Pensei que daqui a pouco eu poderia, né, quem sabe, como eu me desenvolvi muito na questão da ministração, da pregação, né, entendi isso como um chamado, ajudava no louvor também, na Assembleia, me desenvolvi um pouco, mas ali era mais só para quebrar um galho mesmo, né? Mas isso querendo ou não me ajudou hoje, né? Então eu toco um pouco de violão também, canto, mas sempre o que foi, digamos assim, aquele chamado latente assim na minha vida foi a questão da ministração, da pregação, e pensei que daqui a pouco Deus pudesse me dar a oportunidade de ir por alguns lugares, talvez pela nação pregando, enfim. Mas quis o Senhor, né, que a gente tivesse hoje aqui pastoreando, iniciando um trabalho. Então não foi algo que a gente desejou, né, sair de um ministério para abrir uma igreja, até mesmo porque isso levou foi um processo que levou um tempo. Então eu me desliguei da Assembleia de Deus, né, aqui de Lajeado em 2022, mais ou menos por agosto, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? Então eu já vinha há algum tempo conversando, né, com o meu pastor na época, né, inclusive, né, o pastor Daniel Fisch, né, se ele vê ou enfim assistir, ou chegar até ele, né, deixa um abraço, né, pastor que eu aprendi muito, né, e teve uma atitude fantástica quando eu tomei essa decisão, porque me impulsionou, né, me abençoou para que eu saísse pela porta da frente para essa nova jornada, para essa nova caminhada. E enfim, eu já vinha conversando com ele sobre alguns anseios do meu coração, sobre alguns sentimentos, e eu tinha esse sentimento, William, de fazer algo mais, de viver algo maior, de viver algo mais profundo, né? E sim, daqui a pouco muitos podem se questionar, né? Como talvez fui questionado por algumas pessoas, mas você não podia fazer isso dentro da onde você estava, né? Poderia, mas o Senhor tem os seus planos, né? Tem os seus meios, e talvez não era o momento, né? Talvez não era ali, enfim, não cabe a nós, né, questionarmos, né? Então eu tinha esse desejo por algo mais, por algo maior, também via algumas movimentações
do qual eu me identificava mais, né? Agora, digamos assim, até mesmo na parte litúrgica, né? Parte não só, digamos assim, contexto litúrgico mesmo, né? Sim. Querendo ou não, a Assembleia ela vem de um berço mais tradicional, embora aqui em Lajeado, né? É uma igreja muito desenvolvida, né? Muito com a cabeça muito aberta para essas questões de usos e costumes, essas questões tradicionais, e é uma bênção, né? Mas eu comecei a visitar algumas outras comunidades de fé, algumas outras igrejas, né? Que me traziam algumas inspirações e que me davam esse sentimento, né? De fazer algo para o Senhor, né? Fazer algo maior, talvez daquilo que eu estava fazendo. E enfim, né? Falei com o meu pastor ali na época, né? Ele entendeu, me abençoou, eu pude sair, né? Dali, e aí começou um outro processo, né? Porque agora, o que a gente faz? Né? Agora, qual que é o próximo passo? Meio que foi como Abraão, né? Que recebe uma palavra ali e diz, ó, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então ele não tinha direção, né? Ó, sai, tu vai para o lugar X. Não, ele sabia que era para sair. E ao longo do caminho, ao longo do processo, Deus foi mostrando para ele, Deus foi revelando o propósito. E às vezes nós seres humanos somos assim, né? Nós queremos já uma direção, uma palavra, saber tudo que vai acontecer. E a caminhada com Deus, né, é uma caminhada de fé, que Ele nos chama para crer apenas numa palavra. Se nós temos uma palavra de Deus, é isso que basta para a nossa vida. É isso que eu tinha, uma palavra daquilo que Deus ia fazer. E acabamos, né, saindo, e começou esse novo processo de agora o que nós vamos fazer. E o nosso desejo era cuidar de pessoas, discipular pessoas, caminhar com pessoas, era esse num primeiro momento. Show de bola. É um desafio bem grande, né? Eu sempre falo que eu já venho nessa caminhada com Cristo também por volta de 13 anos. Tenho esse chamado e essa facilidade de comunicação, né? Até em alguns momentos também tenho oportunidade de trazer a mensagem nos cultos, porém eu sempre falo que a parte mais fácil, não sou pastor, né? Mas eu vejo que a parte mais fácil do pastor é subir no altar e trazer a mensagem, né? Onde que todo mundo enxerga ali é a parte mais fácil. Porém, todo o contexto, né? Nos bastidores que a coisa acontece de verdade, né? Então, tu sentiu algo assim diferente que tu imaginava, ou tu acha que o chamado ele veio na hora certa, tu já estava por dentro, já auxiliando no outro ministério, que para ti foi bem tranquilo já abrir um ministério que Deus colocou no teu coração? Na verdade, né, pronto e preparado a gente nunca está, né? Eu creio que até o fim da nossa caminhada, né, nós vamos nos desenvolvendo como pessoas, como cristãos, né, como pastor, e então é um processo, né? Só naquele grande dia, né, nós nos tornaremos, né, perfeitos, realmente semelhantes a Cristo, né? E o nosso desafio é dia após dia, né? Inclusive hoje, né, após praticamente 7 meses, né, realmente do start da igreja com um nome, um local, né? Após 7 meses eu talvez já não sou o mesmo Mateus que começou lá no primeiro mês. Sim. Enfim, né? Porque a gente está, né, num constante desenvolvimento, mas sim, né, o trabalho que eu exercia, que eu desenvolvi, já foi me preparando, já foi me forjando para que hoje eu pudesse estar, né, desenvolvendo esse papel, né? Então a gente já fazia isso, já cuidava de pessoas, né? Já estava à mesa discipulando pessoas, que isso realmente é uma das maiores funções e talvez mais difíceis, né, do pastoreio, que nem tu disse, né? Realmente a gente subir numa plataforma e expor uma mensagem talvez seja a parte mais fácil,
né? Não que a gente não precise se preparar, enfim, ter uma vida com o Senhor para estar também habilitado para isso, né? Mas o real sentido do pastoreio é cuidar de vidas, né? É aquilo que muitas vezes não aparece nos holofotes. E o interessante é que Deus já me preparava para isso, até mesmo quando eu estava no mundo, né? Porque aos 21 anos, mais ou menos, né? Eu vim para Lajeado com 18, comecei a trabalhar aqui, né, em algumas empresas. 21 eu já me tornei encarregado de produção e desenvolvi essa parte também, né, de liderança, gestão de pessoas. Então, com 21 anos eu já tive a oportunidade de estar liderando, né, setores na empresa que eu trabalhava na época, e ali fui seguindo, né, carreira, trabalhei até os 23, 24, se eu não me engano, né, em algumas empresas, passei por Passo Fundo, Caxias, e liderando, né, grupo de pessoas, desenvolvendo muito essa parte de gestão de pessoas, né, e na época eu não entendia muito, né, mas hoje eu vejo que até mesmo isso, né, já era o Senhor preparando para essa tarefa, né, para esse encargo que é cuidar de vidas, né, porque não é simplesmente, né, você estar ali, como tu disse, em cima de uma plataforma, mas é você conduzir pessoas, né? Eu sempre digo que o pastor ele não domina sobre pessoas, mas ele conduz pessoas, né? O nosso encargo não é estar sobre as pessoas, mas é ser uma plataforma para que a gente impulsione as pessoas para serem, né, apontadas e se achegar a Cristo. Então, nessa caminhada, né, eu tive uma grande influência também, né, vale aqui salientar e dizer, né, e honrar também, né, a vida do pastor Ulisses, né, pastor Ulisses Ricardo, que ele é do Ministério Mevan de Itajaí, né, talvez você já ouviu falar, e é irmão do apóstolo Luiz Hermínio, e por algum tempo ali também, né, eu tive esse contato, né, desde 2015 eu me batizei, já comecei a frequentar ali, né, comecei a fazer parte da Assembleia, mas sempre fui um pouco assim, fora da caixa, digamos assim, né, Então eu estava ali, ajudava ali, mas buscava muitas outras fontes, né, então eu comecei a acompanhar muito a Lagoinha, né, lembro que na época eu acompanhava o pastor Lucinho, a Nívia Soares, né, enfim, fui conhecendo outros expoentes, né, que são grandes influências. Em 2019 eu conheci, né, o Ministério Mevan, estive numa conferência lá, né, o apóstolo Luiz Hermínio, depois veio a pandemia e aí acabou que, né, travou tudo. Em 2022 eu tive a oportunidade de retornar, né, na primeira conferência pós-pandemia, aí eu conheci pessoalmente o pastor Ulisses, que é o pastor responsável pela região sul, né, responsável pelo Mevan da região sul, e os pastores aliançados, né? Eles dizem que são igrejas que caminham de certa forma juntos ali, né? Recebendo uma orientação, uma direção, né? E ali também eu tive a oportunidade de estar à mesa, né, com ele, e praticamente ele que exerceu esse envio, né? E ele disse: olha, meu filho, ele disse, tu é um pastor, né? Deus já te confiou uma igreja, só vai, né? Vai para dentro de uma garagem, vai para dentro de uma sala, cara, e começa a queimar lá, não se preocupa com o resultado, não se preocupa com a aprovação de pessoas, mas só em cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para a tua vida, né? E ali Deus foi gerando isso no nosso coração, né? E foi literalmente isso que a gente fez, né? Eu saí então ali da Assembleia em 2022 e fomos para dentro de casa, né? Começamos a nos reunir ali com algum grupo de pessoas, né? Em torno da mesa para adorar o Senhor, para louvar Jesus, mas sem entender ainda, né, realmente o propósito. Não é algo tão simples assim, agora vamos abrir uma igreja, como é que é o nome, como é que é? Não, né, isso vai se desenvolvendo e até mesmo a gente lutava contra. Talvez num período eu me questionei, orei muito, busquei pensar assim, Senhor, mas quem sabe eu vou ajudar alguém que já está fazendo, quem sabe precisa de um apoio, de uma ajuda. Frequentei alguns lugares, né, nesse tempo também para não ficar sem receber o alimento, ia em algumas igrejas, né, desenvolvemos alguns amigos pastores ao longo da caminhada, né, então a gente ia nessas igrejas assim, de pastores amigos, companheiros nossos, né,
para também buscar ali o alimento e se reunir em casa, né? Até que chegou um determinado momento que a gente entendeu mesmo que realmente nós precisávamos romper e passar para o próximo nível, que era sair de dentro de casa, estabelecer agora um lugar, uma identidade e ali começar realmente, né, a fundamentar, né, um ministério baseado na visão que Deus tinha nos dado. Bacana. Show de bola, Matheus. Eu acho que já deu para conhecer um pouquinho, né, da tua história. Eu sei que teria muito mais assunto, né? Mas vamos entrar então de fato no tema de hoje, que é motivação em Cristo, né? Isso. Que Deus tem ministrado no teu coração a respeito deste tema, assim, que tu quer compartilhar. Eu creio que vem bem ao encontro desse teu chamado, dessa tua motivação também de estar à frente ao ministério, né? Compartilha então com a gente aí esse tema aí que Deus tem queimado no teu coração. Então, William, como você disse, né, isso, né, faz parte da nossa história, faz parte do chamado, daquilo que Deus tem gerado, né? Uma das coisas que eu sempre busquei e senti até mesmo quando eu servia, né, no início da minha caminhada, eu estava muitas vezes ali, né, ministrando, louvando, estava ali na igreja, eu pensava, não, mas tem que ter algo a mais, tem que ser algo a mais, né? E claro que nem todo mundo às vezes vai ter o mesmo entendimento, vai ter a mesma visão, mas a nossa responsabilidade é trabalhar, né, para isso, como o apóstolo Paulo diz, né, para que Cristo seja formado dentro das pessoas. Então, através desse desejo, dessa chama queimava no nosso coração, começamos a caminhada, né? E Deus vai reposicionando algumas coisas na nossa vida. Creio que todos nós, de alguma forma, quando vamos para Cristo e temos esse encontro com Ele, né? Vamos porque precisamos de algo. Vamos porque entendemos que sem Ele nós temos falta, né? Seja na área sentimental, seja, né, um vazio, enfim. Mas sem Ele nós não somos completos. E a gente vai, querendo ou não, buscando algo. Muitos vão, às vezes, buscando uma cura, buscando, né, a restituição de um relacionamento, vão buscando uma melhora na questão financeira. E isso não é errado, né? O grande ponto é nós pararmos aí, né? A grande questão é nós nos relacionarmos com Deus e com o Senhor somente por aquilo que Ele pode nos oferecer, né? Como você mesmo citou o exemplo de Jó ali, né? Sem realmente conhecer o Senhor, sem realmente conhecer o seu amor, a sua bondade, o seu cuidado e ser fascinado literalmente pela presença de Cristo, pela presença de Jesus, né? E então isso Deus foi reposicionando, né? A minha real motivação, né? Aonde está o nosso foco? Aonde está a nossa motivação? Está em Cristo? Está no Senhor? Ele é suficiente? Tem aquela palavra, né? O Salmo de número 23, né? Que a gente sempre cita, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes as pessoas leem, né? E a gente, às vezes, no início da nossa caminhada, sem muito entendimento, sem muito discernimento da palavra, né? A gente pensa, pô, agora nada vai faltar. Agora é só pedir que o papai dá. Mas na verdade, né, a palavra vai dizer, e Ele não me faltará. E a grande questão é essa, porque se o Senhor não nos falta, se Jesus não nos falta, nós temos tudo. Pode faltar o dinheiro, pode faltar às vezes a saúde, pode faltar o dinheiro na conta, enfim, situações externas podem nos oprimir, mas isso não altera, né, o peso de glória que o Senhor desenvolve na nossa vida. E eu precisei passar, né, viver talvez, né, toda essa vida que eu mesmo testemunhei aqui para ver que nada disso é suficiente para trazer um preenchimento que só Cristo pode preencher nas nossas vidas. Só que muitas vezes quando a gente vai para o Senhor, a gente só troca, né? A gente preenchia, né, esse vazio com
com situações lá do mundo, e agora a gente começa a preencher com as coisas da igreja, as coisas litúrgicas, até mesmo com o serviço, né? com os holofotes. Começamos a preencher agora com a plataforma, né? Isso começa às vezes porque nós, seres humanos, somos propensos, né, a essas questões de vaidade, de ego, né, de poder. Então, né, começamos a gostar de estar ali muitas vezes, né, pregando, e nos movemos às vezes por uma oportunidade, nos movemos às vezes, né, pelo serviço, pelo trabalho na igreja, né, que não é uma coisa errada, né, não servir ao Senhor, estar trabalhando, mas a nossa motivação não pode estar apenas nisso, né? O nosso ir à igreja, o nosso estar na igreja não deve ser porque eu trabalho, porque eu sirvo, porque eu vou ter uma oportunidade, porque eu tenho um cargo, porque eu almejo um cargo, mas porque eu quero conhecer a Cristo, porque eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer Jesus, aquele que transformou a minha vida, aquele que mudou a minha história e que trouxe, né, um real contentamento e um sentido para a minha existência. Eu sempre costumo, eu tenho um ministério de intercessão na igreja, e eu sempre gosto de orar com os irmãos, relembrando isso, que a nossa motivação de sair da nossa casa para ir até a igreja num domingo não deve ser somente por aquilo que as mãos de Jesus podem nos oferecer, mas sim pela face dele, né? Porque muitas vezes as pessoas estão, de fato, numa igreja buscando somente as mãos de Deus, né? Sendo que o maior presente que a gente poderia ganhar já está em nossas mãos, que é a salvação, né? Então a principal motivação, acho que vale também trazer isso, é a salvação em Cristo, né? Porque é o presente eterno, que é aquilo que a gente tem aqui pode nos dar prazer, momentos de alegria, né? Um conforto, um carro bacana, uma casa confortável, porém isso tudo aqui vai passar, né? Então eu acho que é bacana ressaltar até para quem está assistindo e de repente está nessa fase da vida, voltando para os caminhos de Deus ou conhecendo a Cristo, não só por aquilo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele já nos deu, né? E lembrando que isso tudo aqui vai passar e que a nossa esperança é um dia morar com o Pai, né? É isso aí, William. Às vezes, né, existem algumas frases, né, que se tornam até mesmo, né, jargões, digamos assim, evangélicos, gospel, né, que a gente usa, e uma delas, né, e não que seja totalmente errada, né, entendendo o sentido e a forma que a gente se aplica, mas às vezes a gente fala, né, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir na tua vida, o tempo, né, o melhor tempo, não, o melhor de Deus já veio, né, que é Jesus. E a obra dele na cruz, né, foi o melhor presente que ele poderia nos conceder, que é a salvação, né, para a nossa vida, para a nossa alma, né? Se ele não fizesse mais nada, né, isso já era suficiente, né? Tem aquele louvor até enquanto eu estava vindo aqui, né, a gente estava escutando no carro, que diz, né, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deve nada para mim, é mais do que tu podes fazer, só quero a ti, né? Então é isso, né? Ele não nos deve nada, né? O Senhor, ele faz tudo que ele faz, as bênçãos, esse a mais, né, que foi conquistado na cruz, é pela sua graça, pela sua misericórdia, né? Mas os nossos olhos, como você disse, precisam estar nisso, né? Se nós formos olhar para a vida de Abraão, e não que o Senhor tem problema em nos abençoar, em nos dar coisas, né? Em nos dar uma condição financeira, em nos dar bens materiais, só que o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração, ele deve estar no Senhor, em Cristo, e quando é dessa forma, essas coisas se tornam ferramentas, né, para o reino de Deus, para a obra de Deus, e não ocupam o lugar e o trono do Senhor no nosso coração. E um exemplo bem prático era Abraão, né? Abraão era um cara muito rico, muito próspero,
Só que a palavra, né, em Hebreus vai dizer que Abraão, né, ele viveu a sua vida que, né, tabernaculando em tendas, né, porque os seus olhos não estavam nessa terra, não estavam fixos, né, aqui, mas muito pelo contrário, ele esperava Jerusalém que descia do céu. Então os seus olhos estavam em algo eterno, não em algo terreno. Então, embora ele tendo muitas posses, muitos bens, ele não se preocupou em construir ali, né, um castelo, enfim, uma condição, não. Mas ele vivia, né, de tenda em tenda, de lugar em lugar, né, conforme a palavra do Senhor vinha, né, ele se movia. E assim nós devemos, da mesma forma, fazer, né, não estar apegados, né, às coisas dessa terra, né, trabalhar a nossa motivação, o nosso sentimento, ser por as coisas dessa terra, né, mas sim por algo maior, né, a nossa expectativa, o nosso anseio, né, a palavra vai dizer que o Senhor colocou, né, um anseio no coração do homem, um anseio pela eternidade, né, e muitas pessoas às vezes não entendem, né, esse vazio, né, que é aquele vazio que só pode ser preenchido no seu coração pelas coisas eternas. Amém. Até comentando de louvor, eu lembro que tem vários louvores que são ministrados e quando é mencionado a tua graça me basta, né? Eu por muitas vezes no meio do louvor, durante a ministração, parecia que eu engolia seco, assim, sabe? Porque tu falar da boca para fora é muito fácil. Ah, Senhor, a tua graça me basta. Eu tenho a salvação em Cristo, eu estou satisfeito, né? Porém, quando o sapato começa a apertar, né? Será que eu vou ter a mesma motivação de estar indo na casa de Deus, né? Quando me faltar algum conforto que eu estou acostumado, né? Como Paulo, ele fala que se contentou no pouco e também no muito, né? Sabe o que é viver nas extremidades. Porém, será que a gente tem essa maturidade, né? Para falar com essa convicção de fato que Jesus, a tua graça me basta, né? O apóstolo Paulo realmente, né, ele é uma referência, né, de uma pessoa que a sua motivação estava em Cristo, né, que o seu contentamento estava em Cristo. E algum tempo atrás eu acompanhava a ministração do Douglas Gonçalves, se eu não me engano, né, do Dizoscope, e não sei se pode falar aqui, e ele falava sobre isso, né, sobre o grande inimigo da fascinação em Cristo. Porque esse lugar, a gente só encontra se a gente realmente é completamente fascinado por Cristo, porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a ser cobiçosos. E o que nos rouba de um lugar de fascinação em Jesus é muitas vezes dar espaço à cobiça. É aquela coisa, é olhar para o terreno do vizinho do lado. E às vezes eu estou vivendo uma estação, uma etapa da minha vida que talvez outra pessoa não está vivendo. E às vezes eu olho e vejo talvez aquela pessoa prosperando um pouco mais, né, aos olhos humanos, ou quem sabe vivendo ministerialmente algo maior, e aí eu olhar para isso e olhar para mim, para aquilo que eu estou vivendo e pensar assim, pá, mas na verdade Deus não é tão bom assim, né? Porque todas as vezes que eu cobiço, né, as coisas do próximo, do meu vizinho, é de certa forma isso que eu estou dizendo, que Deus não é bom, que Deus não sabe, né, dar boas coisas aos seus filhos, porque que é diferente do que a palavra nos diz. Ele sabe o que é bom, então se essa é a medida que Ele me confiou para esse tempo, é porque Ele é bom e Ele sabe o que eu preciso, né? Glória a Deus por aqueles que estão vivendo talvez outras coisas, outras situações, e essa é a medida que Deus deu para eles, né, para esse tempo. Então é nós encontrarmos esse contentamento no Senhor, e isso eu trago muito para a questão do ministério, né? Nós estamos, né, desenvolvendo, fundamentando, alicerçando, né, digamos assim, as nossas bases dentro daquilo que nós estamos fazendo. E eu sempre digo, né, para os nossos irmãos que nós estamos fazendo por conta de uma palavra que recebemos do Senhor, e nós não estamos preocupados em gerar resultados, mas sim em dar frutos. Essa é a nossa preocupação. Então,
né, temos palavras, temos, né, várias sinalizações daquilo que o Senhor vai fazer ali na frente, né, até mesmo ministerialmente, mas nós buscamos, né, nos mover na direção de Deus, não nos mover na força do nosso braço. Então hoje, às vezes, né, isso é uma coisa que me preocupa muito, e eu tenho essa preocupação comigo, que vai de encontro a isso que nós falávamos. Cada vez como igreja, né, nós temos crescido mais, né, mais confortável, mais inovações. Antigamente, eu sou do tempo, né, quando criança ainda, eu ia na igreja e tinha um irmão com uma gaitinha lá, um violãozinho, enfim, e era até uma situação em termos de estrutura mais debilitada, mas as pessoas estavam ali adorando ao Senhor, sedentas pelo Senhor. E hoje, né, em termos de estrutura, cada vez a igreja se desenvolve mais, né? Temos luzes, né, a plataforma cada vez mais bonita, tela de LED, café na igreja, enfim, são N fatores externos que nos trazem um conforto, que nos trazem, não que isso seja errado, isso é muito bom, glória a Deus por isso, né? Mas a nossa expectativa não pode estar nessas coisas. Nós não podemos, né? Isso não deve nos fascinar mais que a Cristo. Se tudo isso acabar, se tudo isso não existir e Deus estiver ali e a presença de Jesus estiver ali, isso é suficiente, porque é isso que nos move, né? Então eu sempre digo, nós não estamos aqui, né, digo para os irmãos no ministério, para olhar para o outro e querer fazer igual, né? Não, conforme Deus vai nos dando a palavra, vai nos dando, né, a diretriz, nós vamos fazendo conforme a demanda. O pastor Ulisses, né, disse uma palavra um dia para nós, né, conforme o pé vai crescendo, o número do sapato vai aumentando, porque às vezes a gente é muito bom em fazer eventos, né, então podia muito bem alugar um prédio e você começa a fazer evento, começa a fazer movimento, as pessoas começam a ser atraídas, né, até mesmo por aquela movimentação externa, e as pessoas começam a se achegar, só que Cristo não vai sendo desenvolvido dentro das pessoas. Mas agora, quando nós respeitamos esse processo, né, e como eu disse, a gente não está preocupado apenas em gerar resultado, mas em gerar frutos, né, e realmente pastorear pessoas e tocar vidas, as pessoas vão se desenvolvendo, e como a palavra diz, né, a própria ovelha, né, a ovelha vai gerando ovelha, e é o Senhor, né, como no livro de Atos diz, que envia aqueles que hão de se converter. Então o nosso papel, quanto pastor, é sermos fiéis à palavra, né, genuínos na pregação do Evangelho, né, pregando toda a palavra, não, né, uma pregação temática, que apenas é aqueles assuntos mais convenientes, que às vezes alegram o coração das pessoas. Não, né? Nós precisamos muitas vezes trazer aquela palavra de confronto que realmente alinha as pessoas e gera mudança e transformação. Então a nossa responsabilidade é isso, sermos fiéis à palavra, cuidar das pessoas, e quem gera o crescimento, quem promove a sua obra é o Senhor. Bacana. Até vale também ressaltar essa questão que comentou, né? Porque às vezes a gente, com toda essa tecnologia, né, os templos cada vez mais modernos, né, acaba gerando, então, ou pelo menos chamando a atenção de pessoas que não caminham ainda na fé, né, e talvez tem sido uma das principais motivações delas congregarem num lugar, porque acham talvez descolado, né? Não é aquela coisa, vamos dizer, eu achei que a igreja era mais careta, né? Mas eu tô vendo que é mais descolada, jovial, tem tecnologia, mas o que de fato realmente importa é isso, né? Se de fato a gente consegue enxergar frutos, né, daquele lugar. Exato. Então, eu sempre comento, se tu quer, de repente, fazer parte de uma igreja, olha para aquela liderança, se de fato eles têm o fruto do Espírito, né? Porque dons espirituais podem enganar muitas pessoas, né? A palavra de Deus fala que o próprio Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz, Exato. né?
porém agora o fruto do Espírito não me engana, né? Aquela pessoa que realmente nasceu de novo, né? Que abre mão dos prazeres da carne, né? Que tem de fato uma intimidade com Deus, ela vai com facilidade demonstrar esse fruto do Espírito, né? Então vale ressaltar isso, nada de errado também com templos, né? Até vem para nos trazer conforto, né? Vem para deixar os encontros também mais agradáveis. Isto, né? A gente também tem esse poder de usar a tecnologia como ferramenta, né? Como ferramenta. Como a gente está usando aqui hoje a internet, né? Está usando as plataformas, também tem vários... É exatamente isso, né, William? Você pontuou muito bem, né? A questão não tem nada de errado com isso, né? Muito pelo contrário, é uma bênção, né, do Senhor, só que desde que realmente, né, que isso vem estar alinhado com a palavra de Deus e gerando frutos. É aquela passagem, né, quando Jesus amaldiçoou a figueira, né? Então a grande questão né, talvez o parênteses, para a gente não se mover só pela aparência, só pelas questões externas, né? Se tiver isso, bacana, show de bola, mas agora o que realmente vale é a essência. Se Cristo é pregado, se Cristo é apontado para que as pessoas, né, sejam conduzidas a Cristo, e a passagem aquela quando, né, Jesus amaldiçoou a figueira, é exatamente isso, né? A grande questão, o fato não era ela não ter os frutos, mas porque ela tinha as folhas que aparentavam ter frutos. Então, ou seja, né, era uma propaganda enganosa, né? Ela era viçosa, tinha folhas, aparência, né, de uma árvore que tinha frutos, que oferecia frutos, mas quando Jesus chega ali, né, e vê que ela não tem de fato fruto, Jesus amaldiçoa, porque ela, né, está fazendo ali uma propaganda enganosa, né? Ela está vivendo só de aparência, mas não realmente de frutos. Então o problema não tem problema se a gente não chegou nessa estação ainda, mas a gente não tem que mostrar uma folha daquilo que a gente não gerou ainda. Então por isso que eu te disse, né, a preocupação de respeitar cada etapa, cada processo, né? Não começar a casa pelo lado de fora, pelo telhado, se preocupando mais com a estrutura do que realmente com o básico, né? Que é a palavra de Deus, que é cuidar de pessoas, e é esse caminho que a gente tem buscado fazer, né? Começar pelo básico, pelo discipulado das pessoas, né? Pelo cuidado com as pessoas, nos desenvolvendo, né, como liderança, para que a partir disso todas as outras coisas externas o Senhor no tempo certo possa fazer, né, e que isso possa ser uma ferramenta para nos auxiliar na condução das pessoas. Bacana, Matheus. Até eu vou deixar aqui o QR Code do Instagram do Matheus, né? Papo que agrega valor. Você pode estar seguindo ele, acompanhando lá o conteúdo que ele vem postando, se alimentando. E sei que teria muito assunto nesse tema, né? Um tema muito bacana, mas eu acredito que a gente conseguiu já entregar para quem está assistindo a essência, né? Do que tu acredita, daquilo que te move, tanto você quanto a tua esposa, né? Frente a esse ministério, é algo também que eu acredito. A nossa motivação ela tem que estar em Cristo e não nas coisas externas. Porém, para finalizar, Matheus, eu sempre tenho uma pergunta e fica à vontade para respondê-la. Uma dica, na verdade, para essa pessoa que está assistindo, que tu não ganhou no início da tua caminhada, né? Porém, com tudo que tu viveu, tu poderia deixar para essa pessoa. Algo que tu hoje sabe, assim, olha, se eu soubesse disso lá no início, teria tornado a minha caminhada mais fácil. Olha, ao longo dessa caminhada, né, são muitas experiências, mas uma coisa que eu posso dizer, talvez para quem está nos assistindo e está começando a sua caminhada de fé, ou talvez até mesmo ainda não teve esse encontro com Jesus, né? Não conhece a Jesus.
mas eu digo para você com total certeza, sem medo de errar, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 5 ali, se não me engano, ele vai dizer: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda para poder ganhar a Cristo. Então, tem muitas coisas que, enquanto nós não conhecemos a Cristo, enquanto nós não conhecemos a Jesus, nós damos valor, achamos que isso é valioso para nós. Só que quando nós temos um encontro com Jesus, vemos a beleza de Cristo, vemos o amor, a graça de Jesus, tem coisas que passam a não ter valor nenhum mais na nossa vida e não fazer sentido nenhum. Então, uma dica que eu deixo, né, um conselho para você no dia de hoje, é que você busque um encontro com Jesus e que nada que o mundo pode oferecer, né, nenhum prazer momentâneo pode suprir o vazio do nosso interior ou ser maior do que o prazer eterno que somente Jesus pode proporcionar nas nossas vidas. Então, busque o Senhor, busque a Cristo, busque a Jesus muito mais que uma religião, muito mais que uma denominação. O convite para você é que você tenha um encontro com Cristo, com Jesus, né? E ele, né, William, não é uma pessoa distante, não é uma pessoa, né, não é um ser, né, mas é um Deus de perto, né, que está disponível para todo aquele que com o coração contrito e quebrantado, né, busca a sua presença, assim como eu um dia fiz. Então, coloque os seus olhos nele, coloque a sua expectativa nele, né, uma vida com Jesus, uma vida com Cristo, né, isso é um ponto muito importante. Não é uma vida de facilidades, não é uma vida simplesmente de benefícios, muitas vezes implica em negarmos coisas, implica em perdermos coisas, só que aquele que ganha Cristo, né, comparado a qualquer perda, né, o seu ganho é muito maior. Então, é um evangelho que diz que você vem para Cristo e agora tudo é fácil, que você vai ser vencedor, né, é um falso evangelho. Porque caminhar com Cristo, né, ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, talvez você vai vir para Cristo e as coisas até vão dificultar um pouco mais ainda, porque fazer o certo, né, principalmente nos dias de hoje, é muito mais difícil do que fazer a coisa errada. E às vezes as coisas começam a apertar, mas se você tem Jesus na sua vida, pode ter certeza que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, às provações, né, você não vai ter falta de nada e vai ser completo no seu espírito, na sua alma e na sua vida. Amém. Baita dica, então, para você que está assistindo. Eu tenho certeza que, como para mim, esse bate-papo agregou muito valor, né? Antes de finalizar, ainda eu quero deixar um presente para quando você usar, pode abrir aí, quando você usar, lembrar desse momento, desse bate-papo, que com certeza agregou valor nas nossas vidas. E já deixar aqui para você que está assistindo, que gostou desse episódio, já compartilha aí no grupo da família, manda para aquele amigo, para aquele familiar que está precisando escutar essa palavra, que assim você é usado também como uma ferramenta nas mãos de Deus. Então tá aí uma caneca para você tomar uma água, um café, um chá. Tem uma mensagem atrás que eu levo como o lema da minha vida, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Colossenses 3:23. É isso aí, né? Quando os nossos olhos estão no Senhor, nós não fazemos pelo reconhecimento dos homens, né? Mas sim para ser conhecidos por Deus. Amém. Então, Matheus, fica aqui o meu agradecimento pelo teu tempo, né? Pela tua disposição de estar aqui com a gente, compartilhando o teu testemunho. Também esse tema muito bacana que agregou valor nas nossas vidas. Já fica um convite para um próximo episódio com outros temas aí que com certeza vai ser bênção nas nossas vidas. Então, quero deixar o espaço aí para ti deixar teu agradecimento, fica à vontade. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, William, que
me proporcionou hoje estar aqui, né? Que mudou a minha vida, enfim, a minha história, né? Talvez uma pessoa desacreditada, até mesmo pela família, pelos homens, né? Que nem eu disse, né? Aos olhos humanos, né? Mas Deus, né, mudou a minha história e me permitiu estar aqui, né? Hoje, então a minha gratidão a tudo que eu tenho vivido, né? E ainda vou viver, né? Eu dou esse crédito sempre ao Senhor em primeiro lugar, também a minha esposa Flávia, né? Que está sempre comigo, né? Apoiando, ajudando, ombreando, enfim, todos os projetos que a gente, direcionado por Deus, tem feito, né? E agradecer você também por esse espaço aberto aqui, para que o nome de Jesus possa ser propagado, para que o nome de Jesus possa ser, né, disseminado e as pessoas sejam tocadas. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando, né, te dando ousadia, estratégias do Espírito Santo, do céu, para que você continue conduzindo, né, esse lindo projeto e vidas possam ser abençoadas. Muito obrigado de coração e que Deus te abençoe. Amém. Então a gente vai ficando por aqui. Você me vê no próximo episódio. Não esquece de compartilhar no grupo da sua família, dos amigos. E se de fato você tem sentido um vazio e o Espírito Santo tem te movido para conhecer a Cristo ou voltar para Ele, fique com essa palavra, que tua motivação não deve estar nas coisas externas, mas sim em Cristo Jesus. Até mais.